E para analisar os destaques do dia está, como sempre, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Certamente que foste apanhado de surpresa, como todos nós, por esta notícia vinda de Nova Iorque. Dominique Strauss-Kahn, já ia dizer outros nomes, apanhado num caso algo insólito. Mas a questão que importa perceber é que impacto é que tem esta notícia nos mercados, nomeadamente, e podemos começar logo pela questão grega, que hoje tudo indicava que iriam colocar em cima da mesa um reforço para o programa de ajuda externa, além dos 110 mil milhões já recebidos. A questão que se coloca é em que ponto é que fica agora esta ajuda, apesar de o FMI dizer que é uma instituição descentralizada e que naturalmente vai continuar a funcionar normalmente. Sim, à partida sim, e de resto já estão em força medidas para manter todo o funcionamento da instituição sem o seu atual líder. Agora, claro que há implicações. Primeiro, traz instabilidade, porque a saída As praças asiáticas, por exemplo, já caíram esta manhã, justificadas precisamente por essa notícia. Exato, portanto é uma instabilidade que não ajuda aos mercados e que traz alguns receios num cenário já de si difícil na zona euro e nas principais economias mundiais. Não vem ajudar, numa altura em que o FMI assume um papel no funcionamento das economias mundiais muitíssimo relevante, o que não acontecia em épocas de grande crescimento, numa altura em que há dificuldades de financiamento externo. O FMI é uma instituição com um peso no funcionamento das economias mundiais muitíssimo elevado. Depois traz a preocupação em relação à Europa e ao peso da zona euro no FMI e nos processos de decisão da instituição, porque naturalmente Strauss-Kahn era europeu, francês e portanto... Falava-se que seria o candidato à presidência francesa. Essa será mais uma consequência, portanto, para além de questionar agora o peso da Europa no fator de decisão da instituição, numa altura muito relevante para a Europa, naturalmente, com a crise de dívida pública. Depois traz finalmente uma última consequência, que é a candidatura prevista de Strauss-Kahn à presidência de França, que fica naturalmente seriamente comprometida. Vamos ver se este caso é esclarecido. Pode ser que haja alguns elementos novos que se venham a esclarecer, que permitam um desfecho diferente, mas neste momento, ao que tudo aponta, de facto, vai comprometer estes três elementos de atuação onde o Strauss-Kahn iria ter influência nos próximos meses. A verdade é que o euro também está a perder terreno, não apenas por causa da notícia de Dominique Strauss-Kahn, mas também pela questão grega. E pegava precisamente na questão grega. O objetivo agora passa tudo indica, por pedir um reforço, como dizia, da ajuda externa. Parece que vai haver uma cedência a esse nível, uma vez que a alternativa que se coloca, pelo menos nesta altura, é a reestruturação da dívida. Sim, eu penso que estaria em curso e estará em curso no FMI um processo de renegociação das condições de dívida grega em termos de montantes, prazos e custo do respectivo financiamento. A alternativa, de facto, seria, no caso da Grécia, e dado que as medidas que estão a ser implementadas estão a levar algum tempo, ou mais tempo talvez do que o previsto, a trazerem resultados em termos de performance económica e, portanto, a alternativa que se punha para a Grécia conseguir manter o plano de ação desenhado era reestruturar a dívida, o que seria para a zona euro teria um impacto muito forte e no cenário atual penso que seria altamente indesejável, em qualquer cenário, mas sobretudo no atual. Partindo das taxas que estão a ser cobradas e olhando, por exemplo, para aquilo que se diz em relação a Portugal, não quer dizer que seja verdadeiro, que se corresponda realmente à realidade, mas diz, por exemplo, que os atuais juros que foram negociados para a ajuda portuguesa que são insustentáveis a médio prazo, com uma economia com dificuldades para crescer. No caso grego,
e depois de ter recebido um pacote bastante mais elevado que o português, 110 mil milhões. Se já é difícil nesta altura pagar, e uma das questões é precisamente não conseguir regressar aos mercados em 2012 como tinha sido inicialmente previsto. Se reforçar esse montante, ou seja, vai aumentar o montante emprestado e vai prolongar naturalmente o prazo para o pagamento, não será um adiamento dessa reestruturação, ou não poderá ser um adiamento dessa reestruturação? Sim, Será que ainda há solução para a Grécia, partindo do princípio que emprestamos dinheiro e eles vão nos pagar? É uma questão interessante e é um ponto muito sensível, porque de facto o custo do financiamento negociado com o FMI e o Fundo Europeu tem que ser ponderado de forma que o montante e o prazo a que é concedido permitam à economia uma recuperação, por um lado, e por outro lado não coloquem um peso excessivo no custo desse financiamento em termos de contas públicas. Sendo que há regras nesta altura para essas taxas e vimos, por exemplo, no caso português em que se falava no esforço e falamos sempre naturalmente no facto de sermos portugueses, de sermos mais simpáticos, mas mesmo assim não houve mudança nas taxas, e ainda hoje um economista diz no Diário Económico precisamente isso, que as taxas estão definidas há muito tempo, tanto as do FMI como as da própria União Europeia, a base de cálculo é a mesma e as pessoas, neste caso os países, sabem com o que é que podem contar, e por isso não há margem para manobra, não há simpatias, não há negociações, há apenas, e naturalmente as questões formais, perceber se o país vai ou não ser ajudado, se há meios para ajudar, e depois o resto já está, digamos, pré-definido. Sim, eu estou plenamente confiante de que com o plano que é desenhado no processo de negociação do financiamento externo e o prazo que é previsto para a implementação desse plano e o custo da dívida que é negociada ou que é, enfim, oferecida pelo FMI e o Fundo Europeu, sendo cumprido, que permite com alguma margem às economias grega, portuguesa e irlandesa, nos casos atuais, recuperarem e no final do financiamento poderem financiar-se no mercado e ir substituindo essa dívida por dívida a um custo mais atrativo, porque chegarão ao final desse prazo com condições económicas muito mais interessantes, equilibradas e sustentáveis no longo prazo, e os mercados não terão dificuldade em financiar essas economias a um custo mais interessante do que aquele que foi negociado no início do processo de ajuda externa. Portanto, que a economia, como se apresenta no final do período de ajuda externa, será de tal forma diferente e mais atrativa aos investidores externos que permita a essas economias no mercado, no fim do processo de financiamento, acederem a dívida a custos bastante interessantes. É claro que se a implementação das medidas que são negociadas a quando da concessão da ajuda externa não forem cumpridas e derraparem sucessivamente e o prazo se estender por muito mais do que aquilo que é estimado, aí pode-se questionar de facto que o custo da dívida pode-se vir a tornar insustentável. É claro que estas economias que também não conseguem cumprir um plano de implementação, o custo da dívida tanto seria insustentável num cenário de um plano de ajuda externa do FMI, como num cenário de tentativa de acesso a financiamento no mercado. Pedro, no que diz respeito à aprovação pelo Eurogrupo, parece que, e depois pelo Ecofin, não há grandes dúvidas, até porque olhando para o risco português está hoje a cair, os juros recuam em praticamente todas as maturidades, acaba por ser também um sinal de que o mercado já descontou e não espera pelo menos mudanças de maior a este nível. Eu penso que não, mesmo com esta notícia de última hora de Strauss-Kahn ser detido, não se esperam alterações, sobretudo a nível do financiamento a Portugal, que está numa fase muito adiantada. Talvez coloque mais algumas reticências em relação às renegociações no caso da Grécia, mas eu penso que não também. E traz-nos aqui só este
ponto interessante que seria a possibilidade de investidores privados participarem no plano de resgate, o que é interessante. É um sinal de responsabilização também, é para trazer mais consciencialização, pelo menos, ou não? Eu penso que, sem dúvida, o que fará para quem tem dúvidas se o financiamento é ou não em condições favoráveis, isso de facto o FMI tem um papel de promoção de estabilidade das economias mundiais que não é desempenhado por mais ninguém. Se não for esse o caso, então vamos ter procura em termos de privados substancial. É claro que, enfim, nunca pondo em causa o papel do FMI, porque claramente sem a intervenção do FMI os mercados tinham dado um sinal claro a Portugal e à Grécia de que não estariam dispostos a financiá-los, ou pelo menos não a taxas que estas economias pudessem suportar. Mas com a intervenção do FMI e nas condições negociadas pelo FMI, seria interessante ver se particulares entrariam, ou particulares, enfim, investidores privados entrariam no plano de resgate e poderia ser um indicador interessante para quem diz que os financiamentos são em condições muito desfavoráveis. Bom, então nesse caso provavelmente teríamos até porque se fala num montante só de juros no final deste período, da duração do pagamento de cerca de 30 mil milhões, estamos a falar de uma quantia muito avultada, nomeadamente para um país que já de si está em sérias dificuldades. Sim, sem dúvida. São montantes. Há quem diga que pode ultrapassar mesmo esse montante dos 30 mil milhões. Por isso é que eu te colocava a questão da Grécia, precisamente por isso, porque se nesta altura, com este plano, já tem dificuldades naturalmente para fazer crescer a economia e principalmente para conseguir pagar esses juros, se aumentar, faz-nos lembrar a nível micro aquilo que aconteceu com as famílias, que faziam um crédito e depois não conseguiam pagar, faziam outro para pagar o anterior e no final de contas acabavam por não conseguir pagar nenhum. É verdade, embora isso no caso do mercado aberto. Neste caso estamos a falar de uma intervenção externa onde o novo crédito vem em condições substancialmente mais favoráveis do que... Ou seja, poderá assistir-se mesmo a uma taxa inferior. Porque Portugal está-se neste momento a financiar a valores acima muitíssimo acima dos 5,5% que se estima sejam os valores que rondarão o plano de financiamento. A Grécia, ainda mais. E portanto, no fundo, estamos com um plano de ajuda a reduzir e com um plano muito objetivo feito para estas economias no médio e longo prazo, estamos a substituir um financiamento que estava a valores muitíssimo mais elevados. É claro que ainda é um financiamento com custos elevados, mas já muito próximos daquilo que seria o objetivo destes países quando retomarem o acesso livre ao mercado. Era o que dizia Silva Lopes, precisamente é o que temos, não é o ideal, é o que temos, mas temos que nos contentar com aquilo que conseguimos. Basicamente é esse o espírito. Sim, e é bastante positivo que o tenhamos, porque repare-se que de facto se os juros o mercado está a aceitar ou está a ver como forma muito positiva este plano de ajuda a Portugal e os juros a todos os prazos estão a reduzir significativamente. Ainda assim, em níveis muito acentuados. Em níveis muito acentuados e muito acima ainda daqueles a que o plano de ajuda será facultado a Portugal. E, portanto, enfim, não sendo de facto o ideal, quanto mais baixo, melhor. Naturalmente, mas estamos a falar de valores de dívida que Portugal nunca conseguiria obter neste momento sem a ajuda externa. Pedro, já voltamos a analisar outras questões.